Oi, gente! Então vamos lá. 3 mols de nitrogênio gasoso a 86 Fahrenheit, contidos em um recipiente rígido, são aquecidos a volume constante até 250 graus Celsius. Qual a quantidade de calor requerida se o recipiente possuir capacidade calorífica desprezível? E se for considerada a massa do recipiente e o seu calor específico, qual a quantidade de calor necessária? Dado, o CV do N2 é de 20,8 Joule/mol graus Celsius. Então, vamos começar aí com os dados do exercício. A gente tem 3 mols de nitrogênio gasoso, tá uma temperatura aí de 86 Fahrenheit e vai ser aquecido até uma temperatura de 250 graus Celsius. Esse aquecimento vai acontecer num volume constante e o exercício pede para a gente calcular a quantidade de calor envolvida nesse processo. E ele pergunta para a gente de 2 situações diferentes. A primeira situação que a gente vai calcular é se a capacidade calorífica do recipiente for desprezível. E aí, lembrando que ele dá um dado importante aqui pra gente, que é o CV do N2, que é de 20,8 Joule por mol graus Celsius, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai começar fazendo é transformando essa temperatura aqui de Fahrenheit para graus Celsius, para a gente poder trabalhar melhor. Então, para transformar uma temperatura de Fahrenheit para graus Celsius, a gente vai subtrair 32 e dividir o resultado por 1,8. Sendo assim, a gente tem que a nossa T1, aí nossa temperatura inicial, é de 30 graus Celsius, beleza? Aí, agora a gente tem que lembrar de uma outra coisa. O exercício diz pra gente que o volume é constante nesse processo. Então, o que isso quer dizer pra gente? O trabalho ele é igual à variação de volume vezes a pressão. Se o volume é constante, a gente não tem variação de volume. Se a gente não tem variação de volume, né, ela é igual a zero, o trabalho também é igual a zero. Então, isso quer dizer pra gente que a nossa quantidade de calor vai ser igual à nossa variação de energia interna. Sendo assim, a gente sabe que a variação de energia interna é igual a o número de mols vezes a capacidade calorífica a volume constante vezes a variação de temperatura. Nós temos todos esses 3 dados, então é só colocar aqui os dados na fórmula, sendo assim, ó, sempre prestem atenção nas unidades, o mol corta com mol e o grau Celsius corta com grau Celsius. Ainda assim, a gente tem uma quantidade de calor aí envolvida de 13,728 quilojoules, tá? Então, essa é a primeira parte do exercício. Agora, a gente vai para a segunda pergunta. Gente, agora a gente vai resolver a segunda parte do nosso exercício. A gente vai considerar a mesma situação acontecendo, só que dessa vez a gente vai considerar a massa do recipiente e o seu calor específico. Então, o exercício dá aí pra gente que a massa do recipiente é de 220,5 libras. Com isso, a gente pode fazer a transformação para quilogramas, e aí temos aí 100 quilogramas. E um calor específico de 0,5 kJ dividido por quilo vezes graus Celsius. Com isso, a gente tem que lembrar daquela equaçãozinha que a gente aprende lá no ensino médio, que é o Q-macete. Não sei como vocês aprenderam, eu aprendi assim. E utilizando ela, a gente consegue aí descobrir a quantidade de calor envolvida, pensando, considerando sim a massa do recipiente e o seu calor específico. Então, sendo assim, a gente tem a massa do recipiente, o calor específico do mesmo e a variação de temperatura, né, não muda, é a mesma aqui da nossa situação inicial. Com isso, a gente tem uma quantidade de calor aí envolvida de 11.000 quilojoules. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Curtam e se inscrevam no canal.